Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com o Diogo para continuarmos estudando ecologia, certo, turma? Dessa vez, pessoal, iremos entender um pouco sobre sucessão ecológica. Vamos lá? E aí, então, veja o que eu coloquei aqui para a gente. Olha, sucessão ecológica diz respeito ao processo que ocorre, tá certo? Em que ocorre a ocupação de um ambiente. O processo em que vai ocorrer o quê? A ocupação de um ambiente. Imagine aí uma área que antes era habitada, tá certo? Que tinha seres vivos ali, mas que de repente houve uma queimada e matou todos os seres vivos. Depois a comunidade de seres vivos começam novamente a aparecer ali de forma gradual, aos poucos. E aí vai formando-se ali a comunidade. Isso, esse processo de ocupação desse ambiente, dessa área, é chamado de quê? Sucessão ecológica, que acontece de forma gradual, tá certo? Não é assim, por exemplo, imagine que eu tenho ali uma rocha, daqui a pouco vai chegar grandes mamíferos e ficar vivendo ali. Ele pode até passar ali, mas não vai ficar vivendo ali porque ele não oferece condições adequadas para aqueles determinados seres viverem, certo? Então eu tenho que ter ali todo um passo a passo, tenho que obedecer às fases da sucessão para formar aí as comunidades, tá certo? Com relações mais complexas que nós veremos daqui a pouco. Mas aí, pessoal, então lembre-se, se a questão falar que é uma sucessão ecológica, né? Se o texto trouxer falando sobre isso, você vai lembrar que uma sucessão ecológica é o processo em que vai acontecendo ali o quê? A ocupação de uma área, a ocupação de um ambiente. Agora nós iremos detalhar, tá certo? Essa sucessão ecológica, pois ela pode ser do tipo primária. E o que seria uma sucessão primária? Veja só, a sucessão do tipo primária é aquela sucessão que acontece em uma área que antes não havia vida. Como assim? Olha, em ilhas vulcânicas, tá certo? Ilhas vulcânicas, por exemplo. Imagina essa ilha aqui que você está vendo, ó, se formou por atividade de vulcão. Nunca houve, digamos assim, que depois que ela foi formada, certo? Nunca houve vida até então nessa ilha. Mas daqui a pouco, pessoal, tá certo? Com o passar do tempo, possa ser que aconteça e vá ali chegando seres vivos aos poucos, tá certo? E vai ali estabelecendo relações de forma gradual e ocupando aquela ilha que antes nunca é, houve vida. Então, essa sucessão vai ser o quê? Esse processo de ocupação aí dessa ilha vulcânica vai ser do tipo primária, certo? Uma sucessão primária é aquela sucessão que acontece em uma área que antes nunca tinha sido ocupada por seres vivos. Exemplo, o que acontece nas ilhas vulcânicas. E eu coloquei aqui, olha, essas formações de areia aqui, dunas, tá certo? As dunas, locais que nunca houve vida, tá certo ali. Mas que daqui a pouco no deserto, por exemplo, pode chover ali, chove ali em uma determinada área das dunas, vai ficando mais úmido, pode aparecer ali um ser vivo simples, e aí vai chegando outros, tá certo? E ali vai estabelecendo daqui a pouco o que é uma comunidade. Então, ilhas vulcânicas, onde nunca houve vida, e dunas, pode ser que aconteça ali o processo de ocupação por seres vivos de forma gradual. Essa sucessão que acontece nessas ilhas vulcânicas e nessas dunas vai ser do tipo primária. Por que primária? Porque está acontecendo a ocupação de uma área que antes não tinha vida. E aí, pessoal, essa ocupação aqui, olha, essa sucessão vai acontecer de forma mais o quê? De forma mais lenta. O vestibular costuma trocar esse conceito. Ele vai dizer assim, por exemplo, veja, a sucessão ecológica do tipo primária é aquela que acontece em determinada área, em determinado local que antes não havia vida. Está correto? E esta sucessão, se eu comparar a primária com a primária acontece de forma mais rápida. E aí vai estar o quê? Vai estar errado, pois a primária acontece de forma mais o quê? Lenta. Então não esqueça, sucessão ecológica do tipo primária acontece em um local que antes não havia seres vivos. E ela demora mais tempo para acontecer do que a sucessão secundária. A sucessão primária ela é mais lenta, certo? Vamos agora para a sucessão do tipo quê? Secundária. Já comparando com a primária, a sucessão secundária acontece de forma mais o quê? Rápida. Então já compare. Coloque aí anotado a sucessão primária, ocupação de uma área que antes não tinha vida. E acontece de forma mais o que? Lenta. Sucessão secundária, ela acontece de forma mais o que? Rápida, se eu comparar com a primária. Vou repetir para você anotar, certo? A secundária acontece de forma mais o que? Rápida.
E o que é que acontece nessa sucessão secundária? Acontece a ocupação de uma área que antes, em algum momento, já houve o que ali, já teve o que ali, já existiu vida, certo? Por exemplo, aqui, ó, no desmatamento. Pensa aí em uma área, certo? Em um determinado local ali que tinha árvores, que tinha animais, tá certo? E aí houve um desmatamento total ali, tirou toda a forma de vida dali, tá certo? Ou também queimou ali e afetou até os micro-organismos. E aí eu digo a você, o que é que acontece? Nessa área ficou sem vida, e aí depois de um tempo, essa área de desmatamento pode começar a ser ocupada novamente de forma gradual. E aí a sucessão aqui vai ser do tipo o quê? Vai ser do tipo secundária, certo? Pois antes já existia vida. E aí eu tenho também aqui outros exemplos, olha, lagos temporários. Aqueles lagos, tá certo? Em épocas de chuvas, ficam cheios, mas depois, com o passar do tempo ali, no decorrer do ano, eles secam, passa um período ali de estiagem sem vida. E aí, o que é que acontece? Esses lagos temporários, depois pode começar novamente a comunidade chegar aos poucos. Antes já existia vida. Depois, aí depois ficou sem existir vida por algum motivo ali naquele lago, por exemplo. Mas com o passar do tempo ali, ó, a comunidade, ou seja, os seres vivos podem começar a chegar aos poucos ali e ali estabelecendo relações e ocupando novamente aquele lago, certo? Eu tenho também aqui, eu coloquei, olha, áreas de queimadas, tá certo? Áreas de queimadas, como você está vendo aqui do lado, ó. Área de queimada, matei ali todas as formas de vida com o passar do tempo, tá certo? Aí depois, com o passar do tempo, chove ali naquela área, tá certo? O que é que vai acontecer? Vão chegando seres mais simples, vão estabelecendo ali relações e a área vai sendo ocupada de forma gradual, aos poucos. Mas já compare, a secundária é o processo de ocupação de um ambiente que antes, tá certo? Ali naquele ambiente já tinha o quê? Já existia vida. Exemplo, áreas de desmatamento, de queimadas, tá certo? Lagos temporários que secaram por algum motivo. E aí, essa sucessão do tipo secundária, ela vai acontecer de forma mais o quê? Rápida, se eu comparar com o quê? Se comparar com a primária. A primária demora mais tempo para acontecer. A secundária acontece de forma mais rápida. Certinho, turma? E aí é importante você observar o que eu vou falar agora e anotar as fases da sucessão ecológica. Cai na prova, cai no vestibular, ele troca os conceitos, inverte, e você vai ter que anotar tudo direitinho aí. Olha, aqui eu tenho as fases da sucessão o quê? Ecológica. Eu tenho, tá certo, as espécies pioneiras, numa fase chamada de excese. Então, o que seria excese? Excese. Excese é a primeira fase da sucessão ecológica, tá certo? Eu tenho as fases de séries, tá certo? Séries são as fases intermediárias e eu tenho o quê? O clímax. Então anote aí, olha. A primeira fase da sucessão ecológica vai ser a excese, depois séries e depois o quê? O clímax. Se o vestibular cobrar quais são as fases da sucessão ecológica, na sequência você vai colocar excese, séries, tá certo? E clímax. É séries e clímax. As três fases na sequência. E aí, pessoal, eu quero que vocês observem aí essa imagem e vejam o que é que está acontecendo. Olha, na essese começa, imagina aí uma área que não tinha vida ali, nunca houve vida, ou que já existiu vida ali, mas que deixou de existir por algum motivo. Lembre-se do material passado que eu mostrei a você, certo? Da página. Está sem vida, mas daqui a pouco, pessoal, pode começar a chegar seres que exigem pouco do ambiente. E essas espécies que chegam aqui, ó, nessas fases, é, essa fase, tá certo, de série, ela exige o quê? Pouco do ambiente. São, por exemplo, o quê? Líquens, gramíneas. Anotem aí, ó. Da essese, eu vou ter líquens, são associações entre fungos e algas, seres extremamente simples, tá certo? Que exigem pouco do ambiente, gramíneas, podem chegar ali a pouquíssimos animais, tá certo? Vertebrados, algum inseto ali, então a comunidade vai começando ali a se estabelecer. Então, na essese, os seres que vão chegar ali vão ser as espécies o quê? As espécies pioneiras, espécies simples que exigem pouco do ambiente, tá certo? Que suportam muita luminosidade, porque vai ter muita luminosidade ali, ó, naquele local, digamos assim, aberto, por exemplo, na rocha, tá certo?
E aí, em uma rocha, se tem uma certa umidade ali que ficou por conta de uma chuva, vão começando ali a aparecer ali os líquens, tá certo? Aparecer ali uma gramínea, aparecer ali um animal de pequeno porte, um invertebrado, um inseto, por exemplo, pode começar a chegar, certo? Depois, pessoal, isso é na ecese, certo? Depois da ecese, eu vou para a fase de quê? Série, é a fase intermediária, certo? Isso vai acontecendo de forma o quê? Gradual, vai acontecendo aos poucos, certo? Na ecese, as comunidades já estão o quê? Mais complexas a comunidade já está mais complexa que a ESES. Porque, veja, o que foi que chegou ali na ESES, na primeira fase da sucessão ecológica? Líquens, gramíneas, certo? Plantas que exigem pouco do ambiente. E aí, depois, na fase intermediária, suponha que chega ali um passarinho, tá certo? Que traz uma semente, aí a semente cai ali, germina, e aí eu vou encontrar aqui, olha, plantas, tá certo? Arbustos, plantas de pequeno porte, tá certo? Um maior número de quê? De invertebrados, por exemplo. Alguns vertebrados começam a chegar ali também nessa fase o quê? Nessa fase intermediária, chamada de fase o quê? De série. Não esqueça disso, olha, as séries, o que é que vai acontecer aí nas séries? Vai acontecer é, a chegada de seres intermediários, tá certo? E onde eles não existem tão pouco quanto a da Essese, mas aí eles não estão tão complexos ainda quanto o clímax que eu vou falar daqui a pouco. Lembre-se que na fase de séries, o que é que vai acontecer? Ali vai ter a presença de arbustos, de plantas de pequeno porte, tá certo? De herbáceas, entre outros, de animais. Ali chegou um passarinho, chegou mais insetos, mais invertebrados, certo? Chegou animais ali trazendo semente a comunidade ali, ó, vai ficando mais o que? Complexa. Agora o topo, tá certo, da seção ecológica, que você vai anotar aí, o topo mesmo é o que? O clímax. Clímax, pessoal. Veja como é que vai estar no clímax. As relações ecológicas aqui estabelecidas vão ser mais complexas, tá certo? Aqui eu vou ter mais sombra na área. Ali vai ter espécies que exigem sombra para sobreviver, espécies de vegetais, por exemplo. Vai ter animais de grande porte que conseguem ter ali abrigo, hábitat adequado para sobreviver, certo? O número de relações ali nas teias, nas cadeias alimentares é mais complexa, então o clímax é o topo de quê? Da sucessão ecológica. Então, se o vestibular cobrar quais são as etapas da sucessão ecológica? Ecese, séries e clímax, certo? Onde é que tem o topo? Onde é que tem o maior equilíbrio? Onde é que eu tenho o maior número de relações ecológicas? O maior número de biomassa, tá certo? Onde eu tenho mais biomassa. Mais matéria ali vai ser onde? No clímax. Então não esqueça. Maior quantidade de biomassa, desculpe-me. Eu vou ter ali, olha, maior número de nichos ecológicos estabelecidos, de relações ecológicas. É na fase de quê? Clímax. Seres de grande porte, árvores de grande porte, animais de grande porte, certo? E o equilíbrio tem ali uma maior estabilidade na fase de quê? De clímax, a homeostase, anota aí, ó. A homeostase está, tá certo, acontecendo ali na fase de quê? Tem uma boa homeostase ali na fase de clímax. Então eu quero que vocês anotem algumas observações aqui, olha. Ao longo da sucessão ecológica, o que é que vai acontecer? Vai haver, ao longo da sucessão ecológica, vai aumentar o quê? Vai aumentar a biomassa. Não esqueçam disso, olha, vai aumentar a biomassa, vai aumentar, digamos assim, os nichos ecológicos dos seres, certo? Ecológicos, as relações ecológicas, as relações ecológicas. Eu posso colocar aqui também, olha, a homeostase, homeostase que diz respeito ao quê? Ao equilíbrio existente nas teias e cadeias alimentares, certo? E aumenta também, pessoal, quero que vocês observem aí uma coisa, olha, a taxa de respiração nesse ambiente vai estar muito grande. Muitos seres utilizando o oxigênio, certo? Então, o que é que vai acontecer? Veja, a produtividade primária bruta seria isso. Olha, a produtividade primária bruta é tudo aquilo que
os vegetais ali estão produzindo na fotossíntese. Vai aumentar na, na, ao longo de quê? Ao longo da seção ecológica. A produtividade primária bruta vai aumentar, tá certo? Mas cuidado no que eu vou falar agora, olha. A produtividade primária líquida, o que seria isso? A produtividade primária líquida, eu quero que vocês anotem aí, é o resultado de quê? ppb, tá certo? Menos a respiração celular. Olha, ppb, anotem com calma aí, é a produtividade primária bruta, tá certo? Produtividade primária bruta, é tudo aquilo que o vegetal está produzindo. Só que eu vou gastar isso aqui, olha, na respiração. Na fase de clímax, certo? A taxa de respiração vai aumentar ali, ó, porque eu vou ter cadeias mais complexas, mais seres ali fazendo a respiração. Então, o que vai acontecer? Muito do que eu vou produzir na fotossíntese eu vou gastar na respiração. Então, a taxa de produtividade primária líquida, tá certo? Líquida durante a seção ecológica diminui. Anotem isso porque isso cai. Vou repetir. A produtividade primária líquida é aquilo que sobra da onde? Que sobra da produtividade primária bruta depois que eu tiro, por exemplo, aqui a respiração, certo? Tá vendo que eu estou subtraindo aqui a respiração da produtividade primária bruta. Sobrou aqui, ó, foi o ppl. Então, o que sobra aqui na fase de clímax é muito pouco. Então, ao longo da sucessão ecológica, o que é que vai acontecer? A produtividade primária líquida diminui, enquanto que a bruta faz o quê? Aumenta, tá certo? Por que aumenta? Porque eu vou ter muitas árvores, tá certo? Fazendo muito o quê? Fotossíntese. Pode ver ao longo da sucessão ecológica. Aumenta o número de árvores, sim ou não? O porte das árvores, sim ou não? Sim. Então vai ter muita matéria orgânica ali sendo produzida, sim ou não? Muito oxigênio sendo liberado, sim ou não? Sim. Então, tudo isso que é produzido é ppb, produtividade primária bruta. Então aumenta ao longo da sucessão ecológica. Só que eu vou gastar muito disso que eu produzo. Então, disso que eu produzo aqui, olha, o que é produzido pelos vegetais ali, ó, muito vai ser o quê? Vai ser utilizado tudo que é produzido aqui, produtividade primária bruta, mas aí os seres vivos vão gastar muito, tá certo? Disso aqui, ó. Então, o que vai sobrar, que eu vou pintar aqui, olha, de roxo, certo? Para você observar, vai ser a ppl, produtividade primária líquida. Então, ao longo da sucessão ecológica, essa ppl aqui tende o quê? A diminuir, porque vou gastar muito do que é produzido ali durante a fotossíntese, quando eu estou na fase de quê? De clímax, pois as relações ecológicas ali estão mais complexas, certo? Não esqueça que no decorrer da sucessão ecológica, a biomassa aumenta, os nichos ecológicos aumentam, certo? As relações ecológicas ficam mais complexas. A homeostase, o equilíbrio, tá certo? Acontece ali na clímax, mas o ppl, que é a produtividade primária líquida, sobra, vai ser o quê? Vai diminuir, porque eu produzo muito, então o ppb vai ser alto, tá certo? Produtividade primária bruta vai ser alta, mas também eu gasto muito, por isso que o que sobra ali, saldo líquido, vai ser menor, tá certo? Já, pessoal, observem aqui, vou colocar mais uma observação aqui, para a gente acabar a aula, certo? Já na ESSESI, no começo ali, o ppl, tá certo? O que é que vai acontecer aqui, olha? O ppl aqui vai ser alto. Por que vai ser alto? Porque de tudo que eu produzo ali na fotossíntese, vai sobrar uma quantidade boa, tá certo? Porque veja, ali eu tenho poucos seres vivendo, então sobra bastante do que é produzido. Então essa ppl aqui, olha, na produtividade, desculpe-me, nas SESI, onde eu tenho as espécies pioneiras, essa ppl aqui vai ser o que? Se eu comparar com a ppl do clímax. Olha a setinha para cima. A ppl, que é a produtividade primária líquida da SESI, ela é setinha para cima maior que no clímax, porque no clímax eu gasto muito, certinho? E aí, turminhas, vimos esse processo de ocupação dos ambientes, chamado sucessão ecológica. Vimos que a sucessão pode ser primária, quando vai acontecer ali em uma área que nunca antes tinha sido habitada, e aí ela demora mais, tá certo? Ela acontece de forma mais o quê? Demora mais para acontecer, acontece de forma mais lenta. Já na sucessão secundária,
que acontece em áreas que antes já havia vida, ela vai acontecer de forma mais o quê? De forma mais rápida, tá certo? A sucessão secundária ocorre de forma mais rápida. A sucessão primária ocorre de forma mais lenta. Quais são as fases da sucessão? Me digam. É sese, séries e clímax. Certinho, turma? Aguardo vocês na próxima aula para a gente detonar algumas questões de vestibulares referentes a esse tópico aqui em ecologia, sucessão ecológica, tá certo? Então, você veja a parte aqui de teoria, você faça as suas anotações, claro. Não é só observar o professor falando, é você anotar para revisar. E você também, se você quiser alcançar aí sucesso na sua prova, no seu vestibular, você tem que resolver questões. Então, na próxima aula, eu estou junto com vocês resolvendo algumas questões dos vestibulares referentes a esse assunto aqui, a sucessão ecológica, certo? Fiquem bem, forte abraço, tá certo? Deixa o like se você gostou do vídeo, se foi bacana. Eu gostaria também que você deixasse aqui uma observação, uma sugestão, tá certo? Uma crítica, algo do tipo, uma dúvida, certo, turminha? Para eu atender você com o maior carinho do mundo. Fiquem bem, forte abraço e até mais. Tchau, tchau.